Olá, olá, seguimos aqui com mais uma palestra. O palestrante de agora é o César, ele vai falar para a gente um pouquinho sobre Big Data. Estamos ao vivo e o palco é todo seu. Valeu, pessoal, obrigado aí mais uma vez aí participando da Latinoware. Nunca esquecendo de agradecer aí o Marco Sirico, que eu fui estagiário dele em 97, 98, no começo da minha carreira, e realmente ter feito estágio na Itaipu mudou minha vida com um grande impacto aí. E hoje, né, todo ano a gente acaba falando de inovação, e esse ano, como uma das áreas que eu acabo atuando, trabalhando, é uma área de Big Data, é motivo de estudo na área em mestrado, tudo mais, e consultorias na área de segurança. Eu convidei também duas pessoas muito especiais, que é a Alessandra e a doutora Márcia. As duas são especialistas também na área de segurança, para a gente, segurança não, de direito, de especialistas na área em LGPD, e eu trouxe um tema que eu acho que é bem legal, né? Que é a gente falar sobre Big Data e a gente conversar sobre privacidade numa época digital. Estava olhando a apresentação anterior e é engraçado que os temas acabam se fundindo, né? Então, não tem como falar isso como um especialista unicamente. Então, realmente, a presença aí é, é, das duas aí nesse backstage, nesse palco aqui comigo é imprescindível. Então, realmente quero agradecer, a doutora Márcia Leandro Dresch, que é palestrante, e a Alessandra Matos também, que está comigo aqui agora. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar em algumas discussões bem interessantes aqui sobre privacidade. Então, realmente, a ideia é que a gente fale... Primeiro, vamos me apresentar, né? É, eu gosto muito de um filme chamado Duna, que é um filme antigo, está sendo até regravado, né? E eles falavam que os seres humanos é, eram prototipados, tinham alguma coisa especial de, de componentes, um olho biônico, né? E um tempo atrás eu quebrei a perna e comecei a contar uma história dessa para os alunos, eles acham muito legal, né? Que eu também, né? Nós estamos caminhando aí para um momento onde a gente vai fundir o homem e máquina, e quando isso acontecer, realmente vai começar a acontecer uma revolução muito grande, se você pensar no ponto de tecnologia, de privacidade, e daqui a pouco a gente vai estar com componentes digitais dentro do corpo, ativados por celular, infinitas possibilidades. Então, assim, augment, que eu acho que é a palavra em inglês certa para falar isso, né? Bom, o motivador dessa conversa hoje é uma série do Netflix que chama Privacidade em Jogo, que eu recomendo que todos nós, quem não assistiu, assista. É uma série do Netflix que fala sobre privacidade e fala sobre como que tudo isso está engajado na nossa vida. E a grande provocação aí dessa tarde e dessa apresentação de falar hoje com vocês é basicamente para dar uma escrachada no assunto de privacidade e comportamento digital. E quando a gente olha Big Data e quando a gente pensa em como a gente acaba se posicionando em relação à privacidade, o grande problema e a grande oportunidade é que a gente tem uma tem um comportamento muito ruim. Então, assim, toda vez que você baixa lá um aplicativo no seu celular, acaba colocando uma informação, abaixa um streaming, tem uma conversa, ou está curtindo alguma coisa no seu Instagram, você já pensou quanto que isso acaba impactando a sua privacidade? Então, a grande pergunta para vocês realmente é vocês pensarem que quando você começa a pedir para o aplicativo não rastrear você, que nem acontece no iPhone, nos Androids, nas versões melhores aí, você acaba, quando você pede para ele aceitar isso, você acaba abrindo uma janela que vai acabar com a sua privacidade. Então, não adianta você ter sistemas, protocolos, processos, se o comportamento digital nosso acaba não impactando isso de uma maneira adequada.
Doutora Márcia, Alessandra, vocês estão ouvindo? Olá, Agora meninas. Sim. Que bom. Então. Nós estávamos ouvindo você antes. Que bom, que bom, que bom. Que eu já estava me sentindo sozinho aqui. Não poderia fazer isso sem vocês duas. Seria impossível a gente não estar junto nessa discussão. E eu queria, na verdade, né, agradecer vocês pela presença, né? Vocês acabaram não entrando, acabei rodando os slides um pouco antes. Mas, assim, é um privilégio ter vocês duas nesse momento aqui. Eu acho que quem conhece vocês duas sabe o histórico aí, que vocês estão trabalhando LGPD, em segurança de dados, em privacidade, há muito mais tempo do que qualquer um de nós aí, certo? Ali, a palavra é sua por enquanto. Um pouquinho, César, um pouquinho né? só, um pouquinho só. Mas, de fato, a gente está muito imerso nesse tema, mas antes de mais nada, eu queria te agradecer, César, pela oportunidade de estar nesse evento tão magnífico, e é uma honra para mim dividir com você, que é meu parceiro aí de faculdade há tanto tempo, né? E também este mito, Márcia Lardini, né? É verdade. Não é? Então, e só para quem estiver acompanhando saber, a gente não combinou nada para essa conversa, e assim, exatamente, é uma grande provocação para as duas, na verdade, né? Então, assim, eu, na verdade, aqui como especialista na área de tecnologia, especialista em Big Data, em segurança, eu estou aqui mais para provocar elas e a gente ouvir o que elas vão dizer disso do que qualquer outra coisa, certo? Certo. Então, na verdade, né, o tema privacidade é um tema para nós no direito que efetivamente está muito próximo a nós há muito tempo. Eu e a Márcia trabalhamos na área do direito privado também, então estamos muito próximos à ideia de privacidade como garantia fundamental na Constituição Federal, como um direito de personalidade garantido pelo Código Civil, mas sem dúvida alguma, nós hoje vivemos um novo momento da privacidade, né? A privacidade ganha, né, a partir da GDPR na Europa, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, um novo status, sem dúvida alguma. E assim é o direito ele é cíclico mesmo, né? Em cada momento da humanidade, dependendo do ambiente social e econômico em que vivemos, nós temos aí uma variação de importância para um direito ou para outro, né? E hoje nós vivemos o momento da privacidade, por uma razão muito simples, né? Porque hoje a gente vive a era da informação, a informação como uma decorrência aí do uso de dados passa a ser um imperativo dentro de uma lógica de economia de dados, dentro de uma lógica de economia compartilhada, e é por isso que a gente ganha esse espaço muito maior. Certo, professora Márcia? Muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada, César, pelo convite. O mito fica por tua conta. Eu nem gosto dessa palavra, porque mito é alguma coisa que não existe. Eu existo, mas também não sou um mito. É uma honra participar desse evento. É uma honra participar porque eu imagino que todas as pessoas que se inscreveram para ouvir os palestrantes desse evento são pessoas que realmente estão preocupadas e interessadas com um tema que deveria preocupar muito mais as pessoas do que está preocupando. Eu atuo na área do direito, eu sou advogada, e a Alessandra também é advogada, nós duas somos também professoras de direito, o César é professor de tecnologia, mas o que nós fazemos aqui, como o César nos apresentou, foi juntar os nossos saberes, porque hoje, com a LGPD, e aliás, até podemos dizer, né, Alessandra, antes da LGPD, nós já precisaríamos de uma sistematização da aplicação prática do direito de privacidade, porque a gente tem o direito de privacidade na categoria de direitos humanos, a gente tem o direito de privacidade na categoria de direito fundamental constitucional, a gente tem na lei infraconstitucional como um direito de personalidade de qualquer pessoa, e vivemos na era da sociedade e da informação. Então, como é que eu consigo proteger esses direitos categorizados como humanos e como direitos fundamentais, direitos de personalidade,
numa sociedade da vigilância e numa sociedade que usa a tecnologia para invadir a privacidade das pessoas. E as pessoas não conseguem entender o quanto a sua privacidade é invadida. Eu acho que daí entra a fala do César, de nos mostrar o quanto é preocupante essa invasão da privacidade dentro dos sistemas de cibersegurança, né, que é a fala dele. Então, assim, a minha fala, a minha participação aqui será muito pontual e muito especificamente para aplaudir o César e aplaudir a Alessandra, certamente, corroborando ou concordando com eles com a necessidade de juntar saberes para a efetiva proteção do direito de privacidade. Então, com isso, eu agradeço, estou honrada da participação e eu vou a palavra para você, César. Então tá. A ideia é que a gente passe alguns temas que são bem pertinentes hoje, olhando privacidade, Big Data e comportamento digital. E a gente não tem muito tempo, então assim, vai ter que ser uma coisa rápida, não podemos se demorar muito, mas assim, a grande questão é assim que, por exemplo, a McKinsey, que é uma das empresas que tem extremamente confiança no mundo de tecnologia, de negócios, fez uma entrevista com 1.000 pessoas e perguntaram sobre a privacidade delas. E a maioria das pessoas, as pessoas falaram mais ou menos assim, que o comportamento delas é zero olhando a privacidade. Zero. Então, assim, esse desenho é bem provocante na questão de você olhar assim, né, que por mais que as pessoas pesquisem sobre privacidade, os usuários hoje têm exatamente o comportamento extremamente contrário às boas práticas. Inclusive nós, né? Numa aula que a gente deu junto eu e a Alessandra, eu abri lá o meu Instagram, o meu Facebook e mostrei que tudo que estava aberto. Será que a gente está cuidando da nossa privacidade? Então, assim, não adianta, né, que as empresas, e a gente sabe que as empresas fazem um papel muito sério para seguir a LGPD, para seguir as normas, para seguir proteção de dados. A gente mesmo faz esse trabalho de maneira muito coerente, né, de maneira muito séria, mas o grande problema hoje, né, olhando o digital como um todo, é que as pessoas não estão dando a mínima ideia para isso, né? E tem alguns dados aqui que são interessantes. Muito menos as empresas e principalmente os governos, né? Então, a gente vê aqui a GDPR, que vocês dois são mega especialistas, né? Uma coisa que não é nova, e acabou acontecendo exatamente para ter um contraponto com as big de tecnologia, que a gente está no evento de tecnologia Latinoware, eu acho que é o maior evento de tecnologia que tem no Brasil, e exatamente esse movimento de tecnologia que estava invadindo as fronteiras, inclusive para aquele seriado que saiu escrachando o que aconteceu nas eleições nos Estados Unidos e aconteceu aqui no Brasil também. A gente tem dados sobre isso também, né, que usaram os mesmos algoritmos lá para tendencionar as eleições e estão usando agora realmente o Facebook com essas leis, deu uma segurada, perderam alguns bilhões de dólares, né? E a questão, a pergunta que eu faço para vocês, existe GDPR? Ela serve para alguma coisa? Quando a gente olha o Facebook, o Instagram, o Google, o Waze, né, os dados de milhões de dispositivos que a gente tem, né? Inclusive, a última vez que eu fui em Foz, eu comprei uma Mi Band no Paraguai, não tive coragem de gastar muito dinheiro, e percebi que eu estava entregando meus dados de saúde, meu batimento cardíaco, se eu estou fazendo exercício ou não, para uma empresa. Será que essa empresa está cuidando dos meus dados? Será que a gente está depositando os dados no lugar com maneira confiante? Então, uma pergunta para vocês duas aí, que eu acho que daqui a pouco vocês vão responder. E que engraçado, né? Que um dos contrapontos da McKinsey foi exatamente dizer que a proteção de dados, as pessoas e as organizações não confiam nas leis como elas deveriam ser colocadas e postas olhando o Big Data das grandes empresas. Então, assim, claro que eu sempre vou defender as empresas, as pessoas PJs, né, que estão aí investindo dinheiro, tempo, consultoria para adequar processos, mas eu fico olhando e faço a pergunta para vocês duas também e para quem estiver ouvindo, será que as empresas estão sendo obrigadas a fazer, mas será que as big data, as grandes empresas não estão abusando disso? E um dos maiores exemplos disso, eu acho que foi dado durante a pandemia, onde foi escrachado que o governo americano e os governos estavam usando a localização geoprocessada dos celulares para as pessoas para eles terem ideia como que estava o nível de contaminação. E esse dado não vazou.
o governo admitiu que estava realmente usando os dados das pessoas, usando dados do Facebook, do Instagram, do Waze, de localização, para saber como que estava a migração das pessoas durante a pandemia. Inclusive as operadoras de telefonia, meninas, estavam usando os dados, nossa, Vivo, essas empresas, e passando isso para o governo para dizer onde que estavam as pessoas. E os dados que saíram, inclusive na imprensa, no começo da pandemia, que as pessoas não estavam respeitando a pandemia, tanto que em alguns outros países deram uma segurada, e nós aqui no Brasil tivemos esse absurdo de mortes aqui, que a gente nem está contando direito, talvez, né? Mas, assim, o que vocês acham disso com toda a lei e os governos, as empresas, as operadoras, as big data de tecnologia, usando os nossos dados de maneira, né, sem nossa permissão, para poder controlar uma pandemia? Será que isso não é usado o tempo todo e a gente não sabe? É a pergunta que eu faço para vocês dois. Qual que seria o aspecto legal disso, olhando a lei, olhando como que isso pode ser empregado no nosso dia a dia? Vocês estão preparados? Vocês sabiam dessa informação? Sim. Sabia disso? E como é que a gente pode ler isso e transcrever isso em maneira de lei de proteção de dados? César, eu tenho a impressão que aqui no Brasil isso foi discutido no início da pandemia, de fazer uma leitura de dados a partir de telefones celulares, inclusive para identificar a aglomeração de pessoas, né? Mas, pelo menos as notícias que se publicavam é que esses dados eles eram anonimizados, então era possível identificar pessoas aglomerando, mas não se divulgavam, esses dados não eram divulgados de forma a identificar publicamente quem seriam os titulares desses dados. É evidente que nós não estamos querendo dizer aqui, César, e eu tenho essa muita preocupação, porque se nós estamos falando principalmente aqui para empresários ou para pessoas que trabalham dentro de ambientes corporativos, é de que a gente não quer, com a LGPD, causar um pavor geral nas pessoas, de modo que elas não consigam pensar em trabalhar com dados pessoais. Isso no ambiente público e no ambiente privado, porque é absolutamente impossível hoje nós não trabalharmos com dados pessoais. Então, quando o poder público usa informações de dados pessoais para fazer controle de uma pandemia, isso tem um benefício. Então, ele tem uma finalidade legítima. E a legitimidade da finalidade do tratamento, ela não está vedada pela lei. Inclusive, quando a nossa LGPD, ela configura quais são os princípios que regem a proteção de dados do Brasil, a boa-fé como um princípio de legitimação do tratamento de dados, ela está no caput do dispositivo legal, ela não está no inciso. O que significa dizer que, utilizando com boa-fé os dados pessoais, é possível utilizar. O problema é usar esses dados para finalidades diversas. Então, eu não vejo um problema no Estado utilizar dados para fazer controle de uma pandemia. Eu vejo o problema quando ele utiliza esses dados para uma finalidade diversa, desconhecida pelo titular dos dados, e, aliás, o titular dos dados, assim, é a minha percepção, ele não consegue nem saber qual é o valor econômico, inclusive, que tem o seu dado pessoal, é por isso que ele não toma esse cuidado. Então, assim, eu não queria entrar numa fala assustadora de proteção. Não, ela não deve ser assustadora e não é assustadora em termos legais. Eu acho que a LGPD, assim como a GDPR, assim como as leis esparsas nos Estados Unidos e outras de outros países do mundo, estão preocupados em regulamentar o uso de dados e não de impedir o uso deles. Mas será que isso não vai virar uma coisa abusiva? Por exemplo... O problema é o abusivo, né, César? A gente fala de não censura, mas, por exemplo, o Twitter hoje, que todo mundo usa, ele é censurado. Então, você não pode falar algumas coisas, assim, você não pode falar a verdade, só que você pode falar mentira. Até que ponto, né, a gente tem controle e que quem pode ajudar a gente a regulamentar isso, né, Márcia? Essa é a grande pergunta, assim, né? Então, assim, aonde está esse controle? O Instagram faz isso. Dá para confiar em quem nisso? O Instagram faz isso também. Na verdade, o que a gente não sabe, né, César, é quem é o verdadeiro regulador. Eu acho que o nosso grande problema é esse, né? Quem efetivamente regula isso. O que o Estado faz é se esforçar, né, criando mecanismos de regulação. A questão é
quando a gente parte para uma lógica de migração de eixo de poder, ou seja, a gente já não sabe mais nas mãos de quem efetivamente está o poder, se é na mão do Estado ou se é no poder dessas instituições aí que, por exemplo, dizem se você pode ou não estar online, né? Que dizem ou não se você pode postar alguma coisa, certo? Que censuram algumas informações em detrimento de outras. Então, este talvez seja um dos questionamentos, né? Quem é o verdadeiro regulador? Não sabemos ainda, né? A pergunta é que eu falo para vocês, assim, a gente olhou lá o que aconteceu até com a questão do Google, da Cambridge Analytics, que é o tema lá do filme do Netflix, que eu acho que todo mundo tem que ver um pouco daquilo para dar aquela despertada. Todos os nossos dados foram compartilhados, assim, inclusive nós aqui no Brasil, a gente tem registros e quem tiver interesse de olhar, né, a gente compartilhou dados com a Cambridge, e isso mudou os algoritmos. Inclusive, a gente não sabe, né, a que ponto isso tendencionou, como aconteceu com o Trump. Não vou entrar no mérito político, não é o objetivo. Está falando de Big Data e privacidade, mas o quanto isso também foi impactado e como que a gente vai criar modelos para regulamentar isso, que não seja a nossa própria... Eu sempre defendo isso, né, Alessandra? Que não adianta você ter sistemas mirabolantes olhando privacidade se você não tiver o cuidado pessoal de você cuidar da sua, vamos dizer, da sua higiene, da sua privacidade no seu celular, no seu, como você usa, como que você insere os dados. Aí você também não adianta nada. Assim, a maior arma contra toda essa turma, acho que não é os órgãos de regulamentação, como estão tentando fazer no mundo todo, na Europa. Aliás, nos Estados Unidos, né, Márcia, a gente vê que tem muito pouco, estão um pouco ligando para isso, né? Eles têm... Mas aqui... É que o sistema legislativo norte-americano é um pouquinho diferente do nosso em relação a... Existem leis federais mais genéricas e leis estaduais que pretendem ser mais específicas. Mas eles têm leis de proteção de dados em vários estados americanos. E mais, né? Empresas sediadas nos Estados Unidos ficam submetidas à GDPR também. Então, acaba que a GDPR não é aplicada apenas dentro do território europeu, mas também para empresas que possam ter filiais ou que tenham fora da Europa. Então, na verdade, até a GDPR pode ser aplicada até mesmo dentro do Brasil. Eu penso assim que, em relação a essa regulamentação, uma coisa que... nossa lei, a LGPD, ela é de 2018. Então, ela é uma lei muito bebê ainda no Brasil. E lei é cultura, né? Lei é cultura. A lei é a norma que vai nos orientar quanto a como devemos proceder. E no que toca à proteção de dados, nós não temos a cultura da proteção de dados. Esta lei vem para criar a cultura da proteção de dados no ambiente corporativo, afirmando para as pessoas o que você está falando agora, César, né? Olha, a tua privacidade está exposta. E o que é a minha privacidade? A minha privacidade sou eu. Os meus dados sou eu e isso está exposto. As pessoas hoje abrem mão disso muito facilmente. Então, eu penso que a regulamentação disso vai mudar a nossa forma de tratar. E aí entra muito as exigências da tecnologia, porque a tecnologia vai ser mais chamada para resolver os problemas de privacidade dentro do ambiente corporativo, assim como o direito vai ser chamado para orientar, a ensinar essa cultura do que a lei está exigindo, né? Essa é uma percepção que eu tenho disso, não sei se vocês concordam, a Alessandra, que também é do direito, concorda? Sim. Bom, eu concordo, mas, de novo, eu vou provocar aqui, né? Que, olha que interessante esse dado, né? É que a gente não combinou, né? Então, assim, o mesmo algoritmo que você fica fazendo teste lá para ver com quem que você parece, se você está mais velho, se está mais novo, aquele filtro que a gente usa dentro das redes sociais, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas é o mesmo algoritmo da Cambridge. É baseado no algoritmo da Cambridge, que faz as tendências, usa uma camada de Deep Learning, que é um tipo de algoritmo de Machine Learning, para você tendencionar. Ele usa uma rede neural para fazer isso. Então, assim, se você, quando está testando a sua celebridade, o teste da celebridade, para fazer aqueles testes, eu pareço não sei quem, ou minha personalidade é tal,
Você está rodando o teste do algoritmo igualzinho da Cambridge e não está ligando. Quem nunca fez um teste lá para ver qual o bichinho que você parece? Claro que a doutora Márcia não fez, a gente sabe que ela é muito séria com isso, né? Mas eu e a Alessandra já combinamos, já testamos, né, Ali? Inclusive os filtros do Instagram lá que usa Deep Learning para você fazer isso. E a gente a gente não tem ideia que toda vez que a gente testa algum algoritmo desse, testa um aplicativo desse, o quanto a gente não está higienizando a nossa própria privacidade. Na verdade, metade de nós foi junto, né, César? Não, todos nós, né? Quem nunca abaixou um aplicativo que estava usando os dados de uma maneira não adequada? E assim, esses testes que estão em redes sociais é uma prova que são extremamente populares, o quanto a gente não cuida da privacidade dos nossos dados, o quanto a gente deixa nossas crianças fazer isso, nossos filhos, nossos amigos, nossos companheiros, companheiras, e a gente acaba deixando isso de lado. E assim, outra pergunta que eu ia perguntar para vocês, né? Plataformas de emprego. Tem uma plataforma famosíssima no Brasil que usa o seu algoritmo para recomendar seu perfil psicológico e você acaba compartilhando seus dados com eles. Será que as pessoas sabem disso? Será que as pessoas estão aculturadas a pensar isso? Olha, eu vou fazer um teste de emprego, estou passando tendência de onde você mora, como você mora, talvez cruzem esses dados com receita. Gente, a gente está expondo os dados nosso tempo todo. E por isso que eu pergunto, sempre faço a provocação para vocês duas, o quanto que essa lei vai nos ajudar a gente estar adequado e por que a gente, né, nós, seres humanos aqui, já não estamos sendo educados desde o ensino médio, lá do primário, a ter um comportamento digital que preze pela nossa privacidade, né? Eu gosto muito de provocar. E, aliás, os próximos slides são basicamente para provocar vocês de vez, né? Então, eu ia perguntar se vocês teriam coragem, né? Eu vou passar depois um link aqui, de testar se seus dados, doutora Márcia e Alessandra, foram testados pela Cambridge. Eu, quando fiz o teste, descobri que meus dados tinham sido testados pela Cambridge lá na época da eleição do Trump e durante as eleições aí que tiveram nos últimos anos. Será que a gente está preparado para isso? Hein? Quanto que isso impacta o nosso modelo de comércio, o nosso modelo de consumo? Quantas decisões a gente toma de consumo, de compra, quando você bota ali o seu endereço no Waze para botar aí para sua casa sem trânsito, o quanto você está sendo impactado na sua privacidade o tempo todo. Mais do que isso, né, César? Não é apenas nas nossas escolhas pessoais, mas isso também pode impactar as eleições e as escolhas de quem serão os nossos gestores. E isso define os rumos de um país. Sim. E o pior, né, além de você tomar decisões para o futuro do nosso país, de novo, não estamos polarizando política aqui em momento algum, né, mas estamos falando de tecnologia e sobre privacidade. Veja, eu não estou falando se quem vai usar é de esquerda ou de direita, eu estou dizendo que isto é usado. É usado, sim, e é muito usado. A outra coisa que eu acho que é um absurdo é a parte de segmentação de anúncio, né, o quanto a gente é usado com o pessoal do marketing aqui da firma, que não ouça muito eu falar isso, né? Mas quanto esses anúncios com geoprocessamento de marketing também são injustos, né? Quanto a gente está abrindo privacidade. Então, assim, alguns pontos aqui que eu estou falando, né, sobre localização usada em marketing, quanto você compartilha os seus dados, dá para você testar no Google essas informações. Eu acho que boa parte das pessoas acabam não fazendo muito esses testes. Depois essa apresentação vai estar compartilhada ali, é pública, tá? Nenhum dado aqui foi copiado, na verdade, parte deles foram colaborados e criados aqui, baseados em alguns estudos. Mas a grande pergunta que eu vou dizer para vocês é a questão da privacidade versus o Big Data. E se vocês estão prontas agora, nesse momento, é o momento da provocação, e quem estiver aí no chat também pode se perguntar e participar, não tem problema. O quanto você está preparado para pensar no lado sombrio dos seus dados. E assim, a gente está numa guerra, e isso é uma coisa que eu afirmo, existe uma guerra, uma polarização entre os seus dados privativos e seus dados vazando pela internet. Mas vazando os dados de uma maneira que você nunca pode imaginar. Inclusive de bancos, como bancos que tem lá, a gente não pode citar o nome do banco, né? Porque realmente é um congresso aí que está no Brasil todo, mas você pensar que dados bancários
dados de consumo, você está o tempo todo sendo impactado por isso. E que dados que você vai distribuir a partir de agora? Então, assim, essa questão de você administrar empresas digitais, e-commerce, no meio de todos esses cenários, você tem que pensar que você está numa batalha entre a privacidade e a não privacidade. E o que você pode fazer para você poder remediar isso? Aí tá as perguntas que eu vou começar a provocar vocês, né? Quais são as principais questões de privacidade para a gente discutir? Primeiro, que eu acredito, doutora Márcia e Alessandra, que não há privacidade. Pronto, falei. Tem 20 minutos para responder, mas assim, não tem privacidade. Primeira coisa que eu digo, eu não estou perguntando, eu afirmo isso, eu queria saber o que vocês acham. Vocês acham que vocês acreditam que nós temos privacidade nesse cenário digital? Não. Não tem, né? Concordam? Outros Já ouviu nós, falar né? sobre a bolha de filtro? Não, isso é interessante. Fala da bolha de Então, filtro. Eu fiquei bolha muito de surpresa com filtro isso. é que no mundo de Big Data, do digital, existe tanta bolha de informação de marketing personalizado, mídia programática, informação, que você, quando acaba abrindo ali... Aliás, eu vi isso da minha filha ontem, da Mamá. A Marina falou para eu libero privacidade, porque daí eu tenho anúncios melhores para comprar as coisas na Amazon, que ela compra os mangás dela. Falei, meu Deus, tá maluca, menina. Então, assim, não tem privacidade. Essas bolhas de filtro acabam tendencionando a você consumir produtos que às vezes você nem precisa e acaba tendo essa necessidade, né? Essa ausência digital. Você acaba vivendo essa Matrix dentro da Matrix, né? Que é você viver essa realidade com fotos do Instagram, acaba gerando toda essa ansiedade para você comprar, E para na você verdade, consumir. né, César, o mais maluco disso tudo é que, na maioria das vezes, né, o que se faz uma vez que a gente é bombardeado e a gente vive dentro dessa bolha do filtro, é que as pessoas elas se perdem delas mesmas, né? Você chega ao ponto de achar que você gosta de coisas que você nem sabia que gostava, mas é que, na verdade, aquilo é, de alguma forma, plantado em você, né? Essas informações a gente começa a ser receptores sem nenhum tipo de demanda, porque eu não procuro aquilo. Aquilo surge efetivamente para mim a partir de uma pesquisa que eu fiz ou de um determinado lugar que eu entrei e que não necessariamente configura a minha vontade. Então, dentro de uma perspectiva de direito que a gente fala, isso fere um outro princípio que é muito importante, que é o princípio da autonomia da vontade. A sua filha pode até ter autonomia para ir lá comprar, mas será que a vontade dela é realmente livre, né? Será que ela teria essa vontade se um algoritmo não tivesse forjado a vontade dela? Não sabemos. Então, nós não sabemos. É isso que eu estou te dizendo. A gente perde esse controle sobre nós mesmos, né? Sobre aquilo que efetivamente nos faz ir para um caminho ou para outro. É a bolha de filtro. Bem-vindo ao bolha mundo. de filtro. E quanto mais bolha de filtro, menos privacidade a gente tem, porque te acaba liberando praticamente tudo para ter as melhores ofertas, para ver os melhores produtos, para ver a pessoa que lá, a influencer, botando um produto que ela vai vender e vai acabar consumindo, comprando, você vai acabar comprando. E aí está uma segmentação o fim da privacidade como um todo. Mas eu Estou acho que esperando você dizer alguma coisa agora. César, sabe que eu acho que vai além da intenção do marketing de descobrir se eu quero comprar um SUV e começar a me mandar propaganda de carro SUV. Vai além, porque isto serve também para manipular a minha vontade, gerar nas pessoas, principalmente crianças e adolescentes, um estado de ansiedade para o consumo de determinado produto. Entende? Então, captando os meus dados, descobrindo quem eu sou, analisando o que eu sou, o que eu vejo, o que eu gosto de ver, é possível me direcionar para determinado marketing que vai me criar um estado de ansiedade que, enquanto eu não tiver aquele produto, eu não vou conseguir me conter. Isso, portanto, é uma manipulação que viola muito drasticamente a ética. A doutora Alessandra fala da autonomia da vontade, né? E é exatamente isso. A gente não percebe que essa análise de dados me permite uma manipulação emocional. Bem-vindo a isso.
E a pergunta número 2, não sei se vocês chegaram a ler esse livro, tem um filme também. Mais de uma vez. Bem-vindo ao pesadelo de George Orwell. Bem-vindo. Estamos vivendo exatamente o que era esse romance, conta que a gente está com um Big Brother na nossa vida para consumo, para produto, para o que você imaginar, inclusive relacionamento, por que não? Né? Claro. Aquela pessoa mais legal no Instagram, naquele aplicativo de relacionamento que você acaba baixando, que você acaba, né? Acaba depois ficando tão braba, acaba deletando todos os seus aplicativos. Eu não quero mais, demora 3 semanas. Vou dar uma olhada naquelas flores que eu gosto no Instagram, aquele músico, e você acaba liberando muitas outras portas para fazer isso. Então, bem-vindo ao pesadelo de George Orwell, 1984. Outra referência que eu acho que vale muito a pena para quem está querendo descobrir sobre privacidade, estudar um pouco mais sobre isso. E, de novo, né, uma reportagem que saiu um pouco antes da pandemia, não é coisa nova, mas, gente, a gente é reconhecido o tempo todo por câmeras de segurança no mundo todo. Aeroportos, shopping centers, institutos de segurança pública, Receita Federal, Polícia Federal. Os caras sabem quando você vai viajar, vai dar aquela viajadinha lá para Miami, ou vai cruzar a ponte para o Paraguai, sabem que você está atravessando. Estão cruzando seus dados, sabem quanto você vai gastar. Ou seja, o fim da privacidade também abre a questão de você também estar abrindo a sua imagem o tempo todo nos canais digitais, em todos os lugares que você pode imaginar que você está disponibilizando sua imagem. Isso é outra coisa que eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. E a outra é essa que a gente já sabia, né? O coronavírus, o uso da geolocalização põe em risco a privacidade. Foi um documentário que saiu na BBC, que foi muito legal, bem complexo, bem como se diz, bem impactante. E a gente está com uma proposta de olhar isso no ponto de vista de privacidade. O que você faria com isso? O que você vai fazer com seus dados o tempo todo sendo cruzados e leiloados ou vendidos, ou para sua segurança pública, ou para te vender um produto, ou para tendencionar você numa eleição? A gente está muito ferrado, eu acho, né? Sabe? Eu acho que a gente está num ponto que não tem volta. A gente está sem o fim. Nós estamos realmente no fim da privacidade como a gente conhecia. E se a gente não mudar alguma coisa, principalmente o nosso modelo de consumo, a gente realmente não vai conseguir sair desse ninho, né? E assim, é interessante isso aqui, né? Que em 2017, quando lançaram o primeiro iPhone lá com reconhecimento facial, eu acho que, na minha opinião, o mundo foi destruído no ponto de vista de privacidade, né? Imagine que um celular... Opa, o Ciro ouvindo aqui, eu falei do iPhone e começou a falar. Opa, tem alguém ouvindo o meu microfone aqui, é isso? É isso? Vocês já pensaram nisso? A sua imagem, a sua voz, a sua localização, o que você fala. Então, assim, agora eu entro com a pergunta para vocês. Nós estamos exatamente num ponto da ambivalência da tecnologia. Essa palavra é muito legal, né? Mas a gente, para nós entusiastas de tecnologia, para o pessoal da Latinoware, as pessoas que estão assistindo e estão vendo essa discussão, nós realmente estamos no fim dos tempos. Eu não acho que a gente não vai ter lá a Skynet, igual aconteceu com o Exterminador do Futuro, mas vai ter coisa muito pior. A gente está num ponto que eu acho que não tem volta, meninas. E eu queria ver isso de vocês. Vocês estão prontas para conviver com algoritmos de inteligência artificial que vão tendencionar, vão tomar decisões para vocês o tempo todo? Estão prontas? Vocês acham que isso é uma coisa que vai acontecer, está acontecendo? Acho. Eu acho que eu estou pronta para trabalhar com isso do ponto de vista jurídico. Você quer ganhar dinheiro, né? Mas assim, pronta para trabalhar. Aliás, eu não estou pronta, mas eu estou todos os dias me preparando para trabalhar isso, porque o direito vai ter que dar conta disso. O direito vai ter que... É isso que foi o começo da minha fala. Eu tenho aqui uma situação de uma sociedade de hipervigilância, de uma sociedade onde a privacidade ela é exterminada e ela é manipulada com finalidade econômica, com finalidade política, com finalidades que as pessoas não estão percebendo, e, por outro lado, o direito tendo que dizer assim, as empresas
os estados, os governos, eles vão ter agora que tratar da privacidade de outra maneira. O meu papel vai ser dizer assim, está tratando errado. Qual é a sanção? Qual que é a sanção? 50 milhões por infração, publicidade negativa da tua empresa, porque a lei ela serve para isso. Olha a tua preocupação e olha a lei. Quando a gente olha para a lei, a gente vê que a lei está exatamente preocupada com isso. Sim. No Brasil, infelizmente, nós temos uma cultura ainda muito imatura em relação à compliance, à conformidade normativa. Então, a LGPD ela aparece dentro do ambiente empresarial muitas vezes como mais uma burocracia que a empresa vai ter que se adequar. E não é, porque ela vem para proteger direitos, inclusive do próprio empresário. Então, ela é uma lei muito benéfica e ela talvez seja a lei que mais vai ter fiscalizador de todas as leis, porque cada titular é o fiscal da efetividade da lei. Como mudar isso? Tornando a lei eficaz. Essa é a minha posição. Né? E como que uma lei é eficaz? Quando a sanção ela é aplicada para quem age em desconformidade com a norma. Mas é assim... E a questão da robotização, assim, de algoritmos tomando decisões humanas. Como é que vocês podem nos ajudar a pensar, né? Por exemplo, assim, estamos num ponto que os algoritmos vão começar a realizar coisas mundanas, que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de preencher planilha. Vou começar a falar, preencha a planilha, faça tal, faça compras para mim. Já tem isso, né? Aliás, não podemos esquecer isso. Os Jetsons era em 2020, 2021. Bem, nós estamos no futuro. E assim, daqui para frente, a gente vai ver coisas muito melhores, muito mais legais. E como que vocês veem isso, né? O algoritmo tomando decisões por nós humanos. Isso é um desafio, sabe, César? Para o direito, esse é um grande desafio. Porque o direito é uma ciência social, ele trabalha com uma perspectiva de pessoas agindo de alguma forma, né? Pessoas, mas que pessoas? Então, por isso que eu estou te dizendo que é um desafio, né? Esse é o grande desafio. A lógica toda da responsabilização, né? Como é que vai se responsabilizar a inteligência artificial? Enfim, então, esse é uma lacuna que ainda temos a preencher. Sim. No direito penal, por exemplo, que é a minha área, né? Eu entrei no compliance, na proteção de dados, bem voltada ali à parte criminal e acabei expandindo a análise. Mas olha, do ponto de vista penal, se uma pessoa dirige de modo imprudente, atropela e mata alguém, ela é autora de um crime culposo na direção de veículo automotor. E quando o veículo ele não é conduzido por uma pessoa, mas por um algoritmo. De quem é a responsabilidade no acidente? Boa pergunta. O direito penal ainda não respondeu isso. Isso é uma discussão muito forte nas academias de direito. Isso é uma preocupação dos cientistas do direito penal em relação à responsabilidade penal do uso de robôs para cirurgias, em drones, em veículos, enfim, né? Isso ainda está sendo construído. Eu até botei isso aqui, né? Eu acho que o maior problema agora é a gente comprar os eletrodomésticos, né? Comprar aspirador de pó, comprar carro que dirige sozinho, a gente aproveitar essas maravilhas modernas, mas aqui preço também, né? A gente está vivendo a era dos robôs hoje, então, assim, boa pergunta, bom questionamento esse de você, já estou até adiantando que você respondeu, mas além de aspirador, a gente está chegando num ponto de automação. Agora, com a nova revolução, existe uma revolução vindo muito forte, que é o 5G, mais os dispositivos que a gente chama de IoT, conectados na casa, câmeras, sensores, presença. Isso também vai ser uma grande revolução. Eu acho que a grande sacada daqui para frente é a gente ter companheiros digitais que vão acabar nos ajudando. Vocês já viram esse vídeo? Qual deles que é humano aqui? Vocês sabem qual dos dois que são humanos? Os dois. Os dois são robôs. Os dois são robôs. E o ponto de machine learning que a gente está, de deep learning que a gente está aqui, eu falava para meus alunos lá nesse último módulo, está acabando nosso tempo aqui, mas dá para a gente falar ainda, que
o Siri, o Google Assistant, a Alexa são burros, né? E faz uns 3 meses que a Google lançou um algoritmo que não tem resposta pronta. Ele responde conforme o tempo, as variáveis, ele não tem uma... para quem tem telefone com os personal assistants, é isso, né? Siri, e aí Siri, como está o tempo? E ele responde, imagine um algoritmo que vai pensar para você e vai dar as respostas dependendo do dia, do humor. Gente, estamos vivendo a época dos humanos, então, assim, bem-vindo à época dos não humanos e bem-vindo à maior fase de violação da privacidade que você pode imaginar na sua vida. E é isso, acho que é a grande provocação. É pouco tempo, eu acho que o assunto daria, né, Alessandra? Umas 4 horas de discussões e muita discussão. A gente tem 10 minutos, e são, assim, queria perguntar isso para vocês, né? Esse valor agregado das informações confidenciais que a gente está carregando, que a gente precisa para sobreviver dentro de uma organização, com medidas que impeçam a obstrução da privacidade do consumidor. Eu fico um pouco preocupado quando eu olho isso, não no ponto de vista das organizações, das empresas menores, né, da empresa que eu trabalho, que eu represento, ou das empresas que a gente se esforça muito para manter a privacidade. Mas eu tenho realmente uma grande preocupação e a gente acaba afirmando, dizendo que as grandes empresas, aí, as big data, não estão preocupadas com isso e, assim, fazem da gente gato e sapato. E eu pergunto para vocês, qual que é a única arma que a gente pode ter para segurar essa turma? O que vocês duas acham do ponto de vista jurídico? Adianta fazer um protesto mundial e parar de usar o Facebook, usar o Instagram? Ou o que a gente poderia fazer para mudar esse cenário, que é um cenário de guerra, né? Uma guerra cibernética que a gente está vivendo hoje? Inclusive, a gente pode falar da Renner, por exemplo. A Renner, esse tempo, foi invadida lá, ficou com vírus, os caras pediram resgate de dinheiro para poder liberar a Renner. Fecharam uma loja de varejo, você não podia passar na loja se não pagasse em dinheiro. Tanto digital e tão pouca privacidade, inclusive das empresas, né, que investem tanto em segurança, investem tanto em processos e tudo mais, né? Onde vocês acham que vai dar essa história, gente? César, assim, minha opinião, em primeiro lugar, assim, o primeiro aspecto importante para que a gente possa proteger minimamente a privacidade é a eficácia da lei. Lei que não é eficaz é conselho, e a gente tem que entender norma como comando. Quando que as pessoas, elas efetivamente respeitam a norma? Quando elas veem outras pessoas sendo sancionadas pela violação da norma. Qual é o problema do Brasil? Que nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem um contingente de colaboradores e servidores muito pequenos para fazer uma fiscalização num país do tamanho do Brasil. Então, a gente já começa com esse problema. É claro que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não é a única, porque o Ministério Público vai poder fiscalizar, a Procon vai poder fiscalizar, o Judiciário vai poder sancionar, mas eu penso que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela não vai dar conta das demandas brasileiras. Em segundo lugar, que só lei não adianta. Aí a gente precisa também observar um pouco a maturidade política do país. A partir do momento em que eu reconheço a necessidade de proteger o direito de alguém, porque eu reconheço que a dignidade nessa pessoa, eu não preciso da norma. Mas a gente está um pouquinho longe de chegar no Brasil no momento em que eu não precise da norma, porque tendo a norma, a gente já viola a norma, você imagine dispensando-se. Muitas empresas são extremamente éticas e para elas a LGPD vem apenas complementar uma forma de atuação, vem apenas ali dizer como fazer a gestão. Mas para as empresas que não quiserem atuar com ética, a gente ainda tem um longo caminho de transformar esta pretensão de proteção legal numa efetiva proteção legal. Alessandra, passo para você. E mais do que isso, né? As pessoas às vezes não estão acostumadas a abrir mão de algumas coisas. Então, quando a gente vê uma lei como a Lei Geral de Proteção de Dados, essa dificuldade que a Márcia diz de que a afirmação de uma norma precisa de exemplos, né, de punições exemplares em muitos casos, mas a gente vê que, de outro lado,
nós temos isso que o César começou lá no começo da fala dele, né? Falando que é uma lógica de evasão da privacidade, né? Veja que a gente falou por muito tempo, há muitos anos atrás a gente falava em invasão da privacidade, e hoje a gente vê a evasão da privacidade, né? Nós fazemos isso a todo momento nas nossas redes sociais. E o direito, ele vem correndo atrás disso, né? É como se o direito viesse marchando atrás, tentando resolver essa situação para resguardar um direito que, como a gente também falou no começo, é uma garantia fundamental, é um direito muito valioso, porque hoje, se nós temos uma economia que se desenvolve, que se movimenta a partir dos nossos dados, sem dúvida alguma, o único caminho que a gente tem é regular, né? Mas a regulação, além de ela existir, ela precisa ser aceita, né? Ela precisa ser usada, e quando a gente fala em comparativo com outras normas, a gente viu isso acontecendo, nós temos experiência disso no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor é um exemplo disso, todo mundo conhece o código, e todo mundo adora dizer que tem direito em relação ao seu fornecedor em muitos casos. É a nossa esperança, nós que trabalhamos com isso, que defendemos, né, o uso da lei, a força da lei, a aplicação da norma, como realmente a única ferramenta que temos para mudar esse cenário. Sabemos que é difícil, né? Mas esse é o nosso trabalho, esse é o nosso esforço diário. Sim. O trabalho não é muito fácil, né? Porque é muita coisa, né? Tem uma quantidade de informação muito grande. Tinha outras perguntas ali que eu acho que não vão acabar tendo tempo, né? Mas, assim, tinha algumas frases ali que era para dizer que não há anonimato, né? Tá acabando o tempo nosso aqui, tem mais 3 minutos. Que não tem anonimato. Então, a gente está vivendo uma fase que a gente pode melhorar, mas esqueça que você está sendo anônimo o tempo todo, você está sendo minerado, vai estar sendo monitorado. E realmente, gente, o que eu poderia dizer, né? Que a gente está numa fase que, aliás, esse tema daria muita conversa, né? Mas assim, como ele é muito abrangente, a gente, na verdade, só deu uma pincelada aqui em algumas questões, né, gente? Mas eu acho que é isso. Eu acho que estamos no fim de uma era que a gente tem pessoas que estão descompromissadas com a privacidade, e essa mudança, eu, por exemplo, acredito que só vai acontecer mudança quando as pessoas tiverem um comportamento digital mais saudável, mais cuidadoso, mais, né, uma higienização da forma de usar o mundo digital, né? Isso eu falo no mundo mobile. A gente tem muito mais mobile no mundo do que habitantes daqui a pouco. Exatamente. E a gente vai ter que aprender a conviver com essa selva, com essas questões. E eu não sei nem como não dizer uma coisa diferente que não seja isso, né? Então, pessoal, acho que é isso. Acho que finalizamos aqui, né? Acho que para cumprir o tempo e a regulamentação do tempo. Vocês querem contribuir mais com alguma outra coisa? Queria agradecer, César. Muito obrigada mais uma vez. Para nós sempre é uma alegria, né, estar com você, poder falar sobre proteção de dados, falar sobre privacidade. Então, muito obrigada. Valeu, gente. Muito obrigada, César. Obrigada, Alessandra. E cumprimento a todos, cumprimento aos organizadores do evento. E foi uma satisfação estar aqui debatendo isso com vocês. Muito obrigada. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Acho que também a gente finaliza aqui, né? A gente fica para perguntas também. Eu acho que tem mais 1 minuto aí para finalizar o tempo. Mas, assim, quem tiver interesse e de vez em quando apaga os aplicativos, tem um livro muito legal que fala o fim da geração, que é o de um holandês chamado Galápagos, e conta a vida de um cara lá na ilha de Galápagos, sem celular, sem iPhone, uma vida de não contato com o digital. Eu acho que também a gente não precisa estar nesse ponto. Eu acho que a gente pode melhorar nossa vida de uma maneira digital mais adequada, né? Então, acho que é isso. Minha contribuição é essa também. Obrigado aí a todos. Obrigado ao Marco Cirico, meu amigo, que me convida aí todo ano para vir. É um prazer muito grande, tá? E muito obrigado a você, doutora Márcia, doutora Alessandra. Né? Vamos usar um outro tema desse aí, um pouco mais extenso, uma hora para debater, porque tem muito assunto legal para a gente discutir sobre esse tema aí o tempo todo. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Até mais.